Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritor. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um assunto, mas eu peço que não me deem pedrada, por favor. Dê uma pedrada mais escorreita, não baixe o nível. É polêmico o vídeo, sai daí não. Pessoal, a gente vai falar aqui, na verdade, sobre o quê? Nós vamos falar sobre o seguinte: a pessoa foi passear em Portugal, gostou de Portugal, amou, gostou demais e decidiu ficar. E agora, o que fazer? Como que funciona isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que hoje não vale mais a pena seguir conselho de pessoas que foram a Portugal há 20 anos atrás e que falam que você deve fazer o mesmo procedimento que elas. Era uma outra realidade, era uma outra situação, era uma densidade demográfica diferente, quantidade de pessoas buscando essa solução de forma diferente e principalmente uma outra realidade. Cada pessoa tem uma realidade. Vocês já viram aquele memezinho que tem uma girafa com água até assim e chamando o macaco para vir? Pode vir, que tá raso, tá tranquilo, tá raso pra girafa. Tome cuidado com esse tipo de orientação, com essas assessorias, tome muito cuidado com isso. Agora, você deve ter em mente, existe sim uma possibilidade de se regularizar em Portugal depois que você entrou, né? Você entrou, a sua intenção inicial, isso é muito importante esse ponto. Não era de fato chegar para ficar, você foi acompanhar alguém, você gostou do país, você achou a culinária boa, você se apaixonou por alguém, achou o lugar muito bonito, gostou onde você está, foi passear e gostou demais e decidiu ficar. Primeira coisa que você tem que entender é que se você fez isso, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro porque todas as soluções não são baratas, senão isso vai demorar muito tempo, você vai sofrer e você vai entender por quê. Então assim, se você tem dinheiro, tem que pensar o seguinte: será que vai valer a pena eu me regularizar ou voltar para o Brasil e pedir o visto? Você vai entender por quê. O valor que você vai gastar às vezes para conseguir se manter e se regularizar estando em Portugal, às vezes é bem parecido com você pedir o visto. Se você vai com muito menos do que o visto de procura de trabalho, que é o visto que menos solicita recurso, você vai com muito menos que isso, a chance de você passar aperto é muito grande. Principalmente pelo preço do arrendamento, se você vai conseguir ou não vai conseguir trabalho. Então isso depende muito de quem vai estar te acolhendo. Esse vídeo é exatamente para você que não foi com essa intenção. Se você tem intenção de morar para trabalhar em Portugal, faça o visto adequado, tá? Então você chegou, foi passear, levou um dinheiro até bacana, abastado, e passeou e gostou, quis ficar, não quer voltar mais para o Brasil por algum motivo ou não pode voltar mais. Quais são as formas de se regularizar em Portugal? Eu vou trazer aqui algumas. Menor de idade, esteja matriculado, por exemplo, no 7º ano, né? A partir do 7º ano, ou mais especificamente, no secundário, tá? Melhor que seja no secundário, 7º ano é uma brecha na lei, poderia se regularizar pelo artigo 92. Então, os responsáveis devem ali seguir esse trâmite para ele, obviamente, não pode pedir sozinho, né? Então, os responsáveis pediriam. Esses responsáveis não necessariamente teriam autorização de residência. E depois que esse menor ele completasse ali, conseguisse a autorização de residência, os pais poderiam pedir pelo artigo 122 capa. Esses pedidos, essas solicitações dependem de vaga. Durante esse período a pessoa fica um pouco amarrada, né? Os maiores, porque não vão ter autorização de residência. Vocês sabem que sem autorização de residência é muito difícil a vir de Portugal, mas essa é uma forma. Então a gente já falou de duas possibilidades de se regularizar, ou seja, solicitação de autorização de residência com isenção de visto para determinado fim. Primeiro, então, artigo 92. O adolescente está estudando a partir do 7º ano, ou preferencialmente, né, no capítulo da lei, no ensino secundário, que é como se fosse ensino médio. Essa brecha do 7º ano, na verdade, pessoal, ela tem relação a ser um início de um trabalho profissional, ali, a partir do momento que a pessoa começa, o adolescente, o jovem, essa experiência. Então isso tem, entre outras situações, onde a gente faz um vídeo só sobre isso. E o 122 capa é porque você tem ali um menor matriculado, já tem autorização de residência e você pegaria por ele. Um dia depois eu destrincho todos esses artigos, faço coisa por coisa, mas de uma forma bem resumida. Eu sei que vocês gostam que fala logo a coisa resumida, né? Clara, seriam essas duas primeiras formas. Qual é a outra forma que a gente teria? Se você se matricular numa instituição, um curso aí de uma duração maior, faculdade, um curso, um tecnólogo, um politécnico, não um tecnólogo, não exatamente com esse nome, mas só para vocês entenderem. Um curso com uma duração maior, você poderia solicitar, então, autorização de residência com isenção de visto para fins de estudo. Tem que abrir vaga. O problema é, quando você vai até uma instituição e consegue essa vaga, por você não ter autorização de residência, com visto para estudo, etc., pode ser que eles te cobrem as propinas na integralidade, ou seja, as mensalidades completas, tudo. Se é 2 anos o curso, não vai poder parcelar em 10 meses por ano, não. Vai ter que pagar na bucha. Então isso pode ficar muito salgado.
Essa é uma forma também de se regularizar. Outra forma de se regularizar, essa aí já é mais famosa, seria a manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse é o seguinte: a pessoa, ela abriu atividades, tá, nas finanças, com o representante fiscal, porque ela não tem autorização de residência, e ali ela começou a trabalhar, emitir recibos verdes, ou ainda recebeu uma promessa ou um contrato de trabalho, ela poderia solicitar essa manifestação de interesse, né? Atualmente, nesse momento, estou gravando aqui pela plataforma SAPA, ainda com a rúbrica do CEF, mas hoje a gente já está com a AIMA, né, em vigência, em vigor, responsável pela essa parte, mas ainda seria por essa plataforma. E aí, a pessoa ia submeter esse pedido, já tem o contrato, ou já tem tudo, e aí vai aguardar o aceite. A partir do aceite, tem que aguardar, então, a permissão para conseguir, né, começar a tentar o agendamento. E depois agendar. Hoje funciona assim, esse procedimento, ele demora uma média de 3 anos. E qual é o grande problema da manifestação de interesse? Isso aí quase ninguém fala. O grande problema da manifestação de interesse é que, se você aplicou pelo artigo 88, se você aplicou pelo trabalho subordinado, quando chega no dia de você se apresentar à AIMA, você está com o artigo 89, na verdade, agora você teve que abrir recibos verdes, permitir para determinada empresa ou trabalhar para você aplicou por um artigo e a outro. E fica o poder discricionário ao bel prazer do agente aceitar ou não. Então é um problema. Então é só trocar no sistema. Trocar no sistema é tudo de novo. Então esse é um grande problema. então é melhor fazer 89, Fran, sempre e emitindo recibos, mesmo que eu trabalhe. Tudo bem, tem gente que faz isso. Mas se você fizer isso, você gerar laço fiscal de 2 ordenados, pelo menos. E aí você vai ser tributado em cima de 2, ao invés de 1. Quer dizer, então isso fica oneroso. Então é um processo, é caro, é doloroso, é ruim. Esse tempo você fica todo amarrado, você não pode fazer um monte de coisa. Existe ainda a possibilidade de pessoas que estejam durante a manifestação de interesse terem a sorte do governo, da administração pública, falar assim: beleza, vamos aqui abrir então a possibilidade de quem aplicou de manifestação de interesse da data tal até a data tal fazer a ERD da CPLP. Pode ser que aconteça. Algumas pessoas deram muita sorte. Por exemplo, no ano de 2022, resolveram ficar e logo ali em março de 2023 elas conseguiram aplicar para manifestação de interesse turistas, né? A gente fala turismo é isenção Schengen, né? Um dia eu faço um vídeo só sobre isso também. O que é isenção Schengen? O que é esse visto de turista? Todo mundo fala, não é visto turista, né? Visto é quando você tem a vinheta, tem stamp. Na verdade, você tem uma permissão, né? O brasileiro, por exemplo, e outras nacionalidades têm uma isenção de visto para transitar no espaço Schengen, não só em Portugal. Então, essas pessoas que foram sem visto e deram essa sorte, vamos dizer assim. Existem aí várias promessas, várias coisas. Eu tô falando do que tá acontecendo no dia de hoje e que os próximos meses pode acontecer, mas basicamente seriam esses. Você também que tem altas habilidades, né? É engenheiro, é advogado, doutor em alguma área. Pode ser também que você se enquadre. Seriam os mesmos critérios do D3, né? O visto D3, porém sem visto. Só para vocês entenderem. Quase todos os tipos de visto, né, tem como você aplicar, então, ele, obviamente, fora de Portugal, ali, para aquela tipologia, e quando você chega em Portugal, se resolveu ficar, se legalizar sem aquele visto, com a isenção daquele visto, com as regras parecidas, tá? Mas sempre vai depender de vaga, vai depender de gasto, vai depender de organização e, principalmente, vai ficar todo esse tempo sem autorização de... Então isso pode ser muito doloroso e muito difícil. De qualquer forma, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês entenderem quais seriam a forma de se legalizar em Portugal sem o visto, tá? A pessoa que foi para passear ou por um outro motivo e realmente decidiu ficar ou precisou ficar. Espero que tenha sido útil para você. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e até mais.